Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje a gente vai mergulhar em um debate clássico, né, quando o assunto é calibre de fogo circular. Qual é o melhor? 22 LR, né, o clássico 22 LR, o potente 22 Magnum ou o veloz 17 HMR. Qual desses três calibres é o mais interessante, né, para quem vai optar por um rifle, né, uma carabina de fogo circular? É um tema que gera muita dúvida, principalmente quem está iniciando, porque vamos tratar aqui de Brasil. Os três calibres estão disponíveis, lógico, em níveis diferentes de oferta, mas os três estão disponíveis, tanto o armamento no calibre como munição. E o pessoal tem dúvida, né, já que a gente não está muito familiarizado nem com 22 Magnum, né, o 22 WMR, nem com 17 HMR. Então o vídeo de hoje, né, visa a gente esclarecer alguns pontos e você, né, vai analisando aí o que a gente vai mostrar hoje, vai definir o que é melhor para você, né? Qual dos três calibres seria o mais interessante para você. Então, se você tem curiosidade sobre isso aí, fica no vídeo que esse vídeo é para você. Bom, aqui estão os três calibres. Primeiro, 22 LR, 22 WMR ou 22 Magnum, né? 22 Winchester Magnum Hemifury ou 17 HMR, 17 Hornet Magnum Hemifury, né? Ou seja, são três calibres de fogo circular. Vocês vão poder observar aqui, ver se está dando para focar. Calibre de fogo circular quer dizer o quê? Que eles não têm espoleta central, né? Só para contextualizar, para quem não estiver muito familiarizado, né? Fogo central é o que tem a espoleta no centro do estojo, né? Enquanto fogo circular ele não possui uma espoleta em si, né? A espoleta, né, a mistura iniciadora, ela fica no culote da munição, né? Só para quem tiver realmente muito verde e não tenha esse conceito em mente. Então, vamos lá. 22 LR, né? É o mais antigo de todos, né? Um calibre aí com quase 150 anos. E ele é, sem dúvida nenhuma, o mais popular desses três calibres, né? Ele é um calibre que ele é muito barato, né? Muito barato mesmo, quando a gente compara com os demais. Ele, como eu falei, existe já há 150 anos, né, quase 150 anos. E uma das características principais dele, né, além do custo baixo, ele tem baixo recuo, né, baixo estampido, né, principalmente quando a gente utiliza munições subsônicas. E ele é um calibre que ele tem uma precisão relativamente boa, né? Somente a distâncias aí mais curtas, ele se comporta muito bem em relação à precisão. Então é um calibre que ele é muito visado, tanto para a questão de iniciação no tiro, né, como para volume de treino, né, a um baixo custo, e também o abate de pragas onde isso é permitido, né, em pragas menores, né, a distâncias mais curtas, ele é um calibre muito indicado. O 22, né, WMR, né, o 22 Magnum, ele já é um calibre, né, ele já é mais antigo também, né, mas bem mais recente do que o 22 Magnum, do que o 22 LR, e ele tem o mesmo, no padrão, né, ele tem o mesmo peso de projétil de um 22 LR, né, ou seja, 40 grains, só que ele tem uma velocidade muito maior, né? Enquanto o 22 LR vai rodar ali em torno de 1.100, 1.200 pés nas munições padrão, com projétil de 40 grains, um 22 Magnum vai para 1.800 pés, 1.900 pés, né, ou seja, uma velocidade substancialmente maior, né? Isso confere ao calibre uma eficiência, né, e uma precisão muito maior também. Ele é um calibre, né, que ele foi lançado visando preencher a lacuna que a gente tem entre o 22 LR e os calibres de fogo central, né? Ou seja, ele é um projétil mais veloz, né, e consequentemente mais preciso e com mais energia. Então ele preenche a lacuna ali que a gente tem entre os calibres de fogo circular, né, o que a gente tinha, que era o 22 LR, e os calibres de fogo central. E o 17 HMR, 17 Hornet Magnum Hemifury, ele é o caçula dessa família, né, vamos dizer assim, desses cartuchos que a gente tem aqui. Ele é o mais recente, se eu não me engano ele é do final dos anos 80, começo dos anos 90, se eu não estiver muito enganado. E ele foi criado, né, para ser um cartucho extremamente rápido, né, e consequentemente preciso. Ele tem um projétil extremamente leve, né, que vai variar entre 17 e 20 grains, e a velocidade que passam ali dos 2.000 pés, né, vão para 2.600 pés, se eu não estiver enganado, depois eu vou confirmar para vocês.
Então assim, ele é um projétil que ele é leve, mas ele é muito rápido, né? Então o trunfo dele está justamente na velocidade. Para ilustrar melhor, né, eu vou colocar para vocês aqui um gráfico que eu peguei na internet, né, vou colocar aqui a referência do site. É um gráfico bem interessante para a gente ter uma noção, né, do desempenho, né, desses calibres, né, tanto do 22LR como do 22 Magnum e do 17 HMR, para a gente ter uma noção, né, do desempenho dele no decorrer das distâncias, né, porque eu acho que esse é um ponto crucial, né. O gráfico está aí para vocês observarem, né, tem diversas munições aí que o autor referenciou, mas para a gente vai usar as três principais, que é a munição standard, né, 40 grains, né, com a velocidade ali média entre 1100 e 1200 pés por segundo. A gente vai ver também esse gráfico aí, né, da munição 22 Magnum, né, o autor usou ali a Maximag, uma munição muito boa no 22 WMR, e que ela vai passar ali dos 1800 pés, né, 40 grains ela vai para 1870 pés, se eu não estiver muito enganado. E já é uma diferença bem grande, né, em relação ao 22LR, apesar de ser o mesmo peso de projétil. E o 17HMR é um verdadeiro foguete, né, ele vai ali para 2600 pés com um projétil de 17 grains, ou seja, ele é muito veloz, né, já entra ali na categoria dos calibres de alta velocidade. E isso, né, traduz para a gente o que? Você vai ter uma dinâmica diferente, né, principalmente de balística terminal, quando a gente passa aí da barreira dos projéteis de baixa velocidade, que é o caso do 22LR e também do 22 Magnum, para os de alta velocidade, né, que é o caso aqui do 17HMR, né. Mas vamos lá, acompanha aí o gráfico. O que é interessante para a gente nesse gráfico aí, né, primeiro ponto a gente analisar, né, lembrando, vou tratar dessas três principais munições, a queda do projétil a 100 metros, né. Todos esses rifles foram zerados a 50 jardas, né, e que dá mais ou menos 45 metros, e a 100 jardas, né, que vai dar 91 metros, o 22LR, né, deixa eu mostrar para vocês, o 22LR Standard, ele tem uma queda de cerca de 20 centímetros, ou seja, já é uma queda bastante acentuada. Quando a gente vai para o 22WMR, né, nessa mesma distância, também com projeto 40 grains, né, a 1875 pés, a queda é de 5 centímetros, ou seja, uma queda muito menor do que o 22LR. É uma queda que a gente já precisa de uma certa correção, né, de uma habilidade na correção ali na compensação do disparo ou dos cliques da luneta, mas que não é nada do outro mundo, né, algo que você consegue corrigir ali sem grandes dificuldades, né. E quando a gente vai para o 17HMR, né, a 100 metros, né, ele tem incríveis 0,5 centímetros de queda, né, ele tem meio centímetro de queda a 100 metros, ou seja, é quase nada, né. Isso aí é uma diferença que muitas vezes o atirador vai superar, né, a habilidade do atirador vai atrapalhar mais do que essa queda do projétil em si, né, ou seja, a 100 metros ele não cai quase nada. Lembrando, todos esses rifles, né, utilizados no teste foram zerados a 50 metros, segundo o autor, como ele referencia aí. Então, isso é importante para a gente saber por quê, né? Apesar de serem calibres todos de fogo circular, né, eles têm desempenho bem distinto, né? Desempenho bem distinto, principalmente quando a gente vai para o 17HMR em termos de realmente de parábola, né? Ele é um tiro muito plano. E quando a gente passa ali dos 100 metros, isso faz muita diferença. E a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Precisão e alcance efetivo, né? Esses são pontos que são extremamente fundamentais quando a gente vai fazer a escolha do nosso equipamento. O que a gente precisa, né, de fato, né, daquele equipamento. Começando do 22LR, né? Ele é um calibre que ele para distâncias curtas, né, até os 50 metros ali, ele é bem preciso, né? Ele não tem uma queda tão grande a 50 metros. Ele consegue manter ali uma trajetória relativamente plana até os 50, até um pouco mais na verdade. Mas quando a gente passa dos 70 metros, 70, 75 metros, a queda dele é muito acentuada. Então, eu particularmente, eu não usaria o 22LR acima dos 70 metros em campo, né? A gente tem uma queda já muito grande, já dificulta um pouco as compensações com tiro de luneta. Então, para a gente ter um tiro preciso e eficiente, né, lógico, lembrando mais uma vez, aonde é permitido o controle de pragas com armas de fogo, eu me limitaria a distância de 50, no máximo 70 metros com 22LR, né, para pequenos animais. A 50 metros a gente tem tiros muito constantes, né? Quem já acompanhou o canal aqui, eu tenho alguns vídeos com o meu 70-22, que é uma carabina barata, né, e semi-automática.
que a 50 metros a gente consegue agrupamentos excelentes. Inclusive eu tenho por aqui em algum lugar, opa, aqui, alguns agrupamentos que eu consegui fazer, né, com 22 LR, né, a 50 metros, né, agrupamentos muito bons. A 70 metros a gente já tem uma queda considerável, né, então, acima dos 70 metros. Eu sei que vai ter gente aí que fala, ah, não, mas eu acerto a 100, 150, 200 com o meu 22. E eu sei que dá para acertar, eu já acertei alvos também. Mas a questão é a gente ter constância, né, lógico. Carabinas mais caras a gente pode ter desempenhos melhores, né, você com um CZ, com munição premium, assim, um tiro ali no estativa. Mas quando a gente fala de tiro de campo é um pouco diferente, né? Eu me limitaria realmente aos 70 metros. O 22 Magnum, né, ele já é um nível acima do 22 LR, né? Ele é mais preciso, mais forte e a distâncias maiores. Mas também não tem mágica, né? Ainda é um calibre que a quantidade de pólvora nele é limitada, né? A velocidade também vai ser limitada. Então ele vai ter um desempenho bem melhor do que o 22 LR, mas a distância, vamos colocar ali 120, 130 metros, né? Acima disso também a gente já tem uma queda muito acentuada na queda desse projétil, né? Já começa a ter uma parábola muito grande que vai dificultar as compensações, além também da influência de vento, né? Um campo aberto com muito vento vai atrapalhar compensações. Então 120 metros acho que seria uma distância boa para o 22 Magnum. Acima disso a gente já começa a ter um pouco mais de dificuldade, né? Dá para acertar? Dá, mas o que a gente precisa é constância, né? E não dá para ser tão constante, né? Pelo menos na experiência que eu tenho com o calibre, em distâncias maiores que essa daí, com os 120, 130 metros. Então, 22 Magnum é um calibre que ele vai ser mais potente que o 22 LR, né? Principalmente ali muito interessante para o controle de pragas, mas limitando também essa distância de no máximo ali uns 120, 130 metros no máximo. Acima disso, a sorte já vai contar muito. E o 17 THMR, né, quando a gente fala de desempenho e precisão, principalmente, ele é o campeão dos três, né? Isso aí não tem o que discutir. Ele, por ser muito leve e muito veloz, né, ele é muito mais preciso, né, ele vai ter uma trajetória muito mais plana do que os demais. Então é comum a gente ver atiradores conseguindo grupos bem fechados, né, com 17 HMR a 150, 200 metros, às vezes até um pouco mais, né. Eu já tirei com 17 HMR até distâncias de 230 metros em campo e com precisão muito boa, né, ou seja, com interferência de vento, né, um apoio não tão bom, você com uma carabina de qualidade, né, toda regulada ali, munição boa. E tendo um bom apoio, né, para um tiro de bancada, você vai passar dos 200 metros fácil com excelente precisão. Tiro de campo, até 200 metros, né? E isso também é o que a gente vê o pessoal lá fora que utiliza muito esse calibre você vai conseguir um excelente desempenho, né, no tipo de praga que se caça com 17 HMR. Lembrando mais uma vez, aonde isso é permitido. Custo e disponibilidade, né? Esse é um dos pontos que mais pega quando a gente vai falar desses calibres, né? Quando a gente fala de custo, 22 LR ele é imbatível, né? Aqui no Brasil, onde tudo é caro relacionado a armamento e tiro, o 22 LR ainda você consegue ter um bom volume de treino, né? Com um custo relativamente baixo, né? Eu particularmente tenho um calibre que eu não abro mão, eu tenho algumas armas aí, tanto arma curta como arma longa no calibre, e é uma arma que não dá para abrir mão aqui no Brasil, né? A gente consegue, dependendo dali de aproveitando promoção, o tiro, né, da munição 22 estandarte da CBC vai sair a menos de R$1. Então assim, ainda dá para você brincar. Além de que você não vai ter que se preocupar em catar estojo, nada do tipo, né? Fogo circular você não recarrega, então atirou, vai ficar ali no stand mesmo e pronto. Então você consegue um volume de treino muito bom. Quando a gente vai para o 22 Magnum e 17 HMR, aí a questão de custo já sobe mais, né? O 22 Magnum já tem munição da CBC. Eu não sei realmente, não vou atestar a qualidade da munição 22 Magnum da CBC, porque eu não utilizei dela ainda. Mas enfim, ela tem no mercado. E o que eu vi ali, ela vai custar em torno de 150 até R$200 a caixa, dependendo do lugar. Pode ser que encontre mais barato também. Nós vamos colocar uma medida de 150, a caixa com 50. Um custo já significativamente maior do que o do 22 LR. Mas se você precisa de mais desempenho que o 22 LR, 22 Magnum é uma opção bem válida. E o 17 HMR? O 17 HMR ele tem um grande problema aqui no Brasil, que é que a CBC não está produzindo ainda munição, né? Ela já prometeu aí que vai começar a produzir, mas até o momento não começou a produção. Isso implica em que a gente fica refém da munição importada, né? Eu não tenho arma no calibre 17 HMR, né? Alguns colegas têm, e eles falam isso, né? Fica refém de munição importada e o preço normalmente vai lá para cima, né? Ali em torno de 450, 400, R$500 a caixa com 50.
Ou seja, é um custo bem elevado. Pode ter munição mais barata, deve ter por aí, mas também não é tão fácil de encontrar. E munição boa principalmente, já que a gente está falando de uma arma de precisão, não dá pra gente usar qualquer coisa, né? Tem que ser realmente uma munição de qualidade. Então acho que o que pesa muito, tanto para o 22 Magnum como para o 17 HMR, é o custo, né? O custo de aquisição de munição, porque termina sendo significativamente mais alto do que o 22 LR. Então a gente vai agora para as aplicações práticas, né? Cada um desses calibres, para que eu indicaria, né? Vamos lá, o 22 LR. O 22 LR, ele é um coringa, né? Como a gente já falou, é um calibre barato, preciso. Então, para uso esportivo, né? E para o tiro informal, ele é excelente, né? Justamente pelo baixo custo. Você que tem fazenda, enfim, você vai conseguir utilizar ele tranquilamente, né? Tiro em latinha, tiro em alvos ali não oficiais, ele é fundamental para isso. Para iniciação no tiro, também o pessoal gosta muito, justamente por ter baixo recuo e por ter baixo estampido, né? Calibre excelente. Para treinamento, o 22LR ele vai proporcionar um volume de treinamento muito bom, porque a gente tem plataformas ali que replicam, né, ou chegam muito próximo de armas que a gente utilizaria de defesa, por exemplo, em serviço, como os AR-15, né, os ARs, né, em calibre 22LR, e pistolas também. Então você vai ter um volume de treino, né, com fogo real, né, lógico, vai ter um recuo e barulho muito mais baixo, mas ainda é fogo real, a um custo muito mais baixo do que qualquer calibre de fogo central, né? Então aí é um ponto fantástico para o 22LR. E o abate de pragas a distâncias mais curtas, né? Lembrando mais uma vez, aonde isso for permitido, né? Mas o 22LR, né, a gente vê lá fora nos Estados Unidos, o pessoal utiliza muito para abate de pragas em zona rural, né, em fazenda e até em zona urbana, né, dependendo de onde for permitido, para você utilizar para distâncias mais curtas e mais menores, né? Então ele é muito eficiente para isso, né? O 22 Magnum, né, 22 WMR, na minha opinião, dos três aqui para o Brasil, ele é o menos versátil, por conta do custo, mais acentuado, mais elevado do que o 22LR, e ele não tem um desempenho tão bom, né, principalmente a distâncias maiores, como o 17HMR. Então ele seria o menos versátil, né, mas e de forma alguma é um calibre ruim, né, vamos deixar isso bem claro. Para que eu pegaria um 22 Magnum aqui para o Brasil? Principalmente controle de pragas, né, mais uma vez, que forem permitidas, naturalmente, a distâncias maiores. Tem certos tipos de praga, né, que um 22LR, né, ele não vai ser o calibre mais indicado, né, seja porque o animal é maior, ou seja por conta das distâncias que são muito grandes, né, para poder atingir aquele alvo. Então nesse cenário, né, no abate de pragas a distâncias maiores, um pouco maiores, o 22 Magnum ele vai ser muito superior ao 22LR, né? E eu, aqui no Brasil, eu pegaria, dependendo da circunstância, principalmente por ser mais fácil de conseguir e mais barato do que o 17HMR. E o 17HMR, né? Em que circunstâncias eu pegaria o 17HMR? Primeiro, para esse tiro de precisão, né? Eu quero ali praticar o tiro de precisão, mas não quero entrar na burocracia de ter um fuzil de fogo central, um 308, por exemplo. Então, eu pegaria um 17. Lógico, não estou comparando o 17HMR com o 308, pelo amor de Deus, né? São calibres muito diferentes. Mas em relação à precisão e a distância de até os 200 metros, o 17HMR vai ter um desempenho muito bom, né? Vai me proporcionar aprender certas nuances do tiro de precisão, que com um custo muito mais baixo do que se eu for direto para um fuzil de fogo central como um 308, que seria o mais popular aqui no Brasil. Então essa seria primeiramente a minha escolha, né, caso eu quisesse enveredar para o tiro de precisão aqui no Brasil. E o abate, né, a caça de pequenos animais, também a maiores distâncias, né, acima ali dos 100, 150 metros. Lógico, pequenos animais, né, como coelho, né, enfim, animais menores, até um controle, até para javalis menores, né, javalis pequenos, não espera, por exemplo. Eu não sei agora se está saindo guia para o 17HMR, mas para mim seria uma opção, né, um local ali onde tem porcos menores, né, porcos selvagens menores, né, o javali menor, seria uma opção, lógico, né, seria a minha escolha para o javali jamais, né, jamais. Mas dependendo da circunstância, né, para animais menores, né, não espera, ele vai ser suficiente, né, pelo menos tecnicamente. Não sei se a legislação permite que saia guia de caça para o 17HMR, mas permitindo seria uma opção também para mim. Defesa pessoal com esses calibres, né? Seja bem claro, os três calibres eles são muito letais, né? Tem um poder de letalidade, isso aí não tenho que discutir. Mas nenhum dos três eu indicaria para defesa pessoal.
Tem gente que utiliza, tem, né? Tem algumas pistolas, alguns revólveres no 22 Magnum, né? 22 LR também. 17 a gente vai ficar mais para as armas longas, mas existem também armas curtas. Mas eu particularmente não indicaria nenhum desses para defesa pessoal. Para mim, defesa pessoal é outro cenário, né? Eu iria realmente nos calibres de fogo central, né? Fogo circular eu deixaria tanto para caça como para o esporte, beleza? Que é a minha opinião. Mas vamos lá, resumindo tudo que a gente falou até agora. O que é que a gente tem? Se você precisa de um calibre você quer um calibre para atirar muito, né? Sem estar muito compromissado com custos, essas coisas, o 22LR ele é imbatível, né? Como eu falei, a precisão dele é muito boa até os 50 metros. Se a gente for pensar na maioria dos estandes do Brasil, a gente não vai ter 50 metros para atirar, né? Alguns vão ter 50, alguns poucos vão ter mais que isso, mas a grande maioria vai ter 20, 15, 30 metros. Então nessa distância, né, para furar papel, 22LR, 22 Magnum e 17 HMR vão estar muito parelhos, né? Não vai ter tanta diferença. Então 22LR ele vai ser mais que suficiente, né, a um custo muito baixo para essa situação. Eu preciso de um calibre mais potente que o 22LR, né, para distâncias maiores, para controle de praga, né, pragas um pouco mais robustas, vamos dizer assim, né? 22 Magnum é uma excelente opção, como eu falei, até os 120 metros para tiro de campo a gente consegue ter um excelente desempenho nele, né, com uma potência bem superior ao 22LR, né? Então é também uma excelente escolha. E eu quero precisão e longas distâncias, né? Passando ali dos 150, 200, me arriscando até os 300 metros. Aí não tem o que falar, desses três calibres é o 17 HMR, né? Quero o controle de praga também, 150 metros para fora, né? Não tem para onde correr, vai ser o 17 HMR. Calibrinho realmente que é um torpedo, né? Me surpreendeu muito positivamente. Quando ainda não tinha dele aqui no Brasil, eu tinha uma visão dele meio distorcida, né? Mas da primeira vez que eu utilizei nele, né, também utilizei em uma chute, pode ser que isso tenha influenciado, mas eu vi que realmente o calibre não é para brincadeira, é um calibre realmente fantástico. Então é basicamente isso, né? A gente tem essas três opções disponíveis aqui no Brasil, né? Lógico, o 22LR muito mais popular, né? Muito mais disponível no mercado do que os outros dois, mas tem opções nos três calibres, né? Então cabe ali a você, né, você como atirador, ver qual a sua realidade, né, ver o que é que você está buscando com sua carabina de fogo circular e com base nisso fazer sua escolha, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado, mas deixa aí, eu quero que você deixe a sua opinião, né? O que é que você acha? Qual desses três calibres é o mais interessante para a realidade do brasileiro, né? O 22LR, popular e barato, ou 22 Magnum ou 17 HMR, né? Que são mais caros, mas que tem um desempenho muito mais superior. Deixa aqui nos comentários. Que foi MT Mag, um abraço, até mais.